A voz do pastor, domingo 3 de dezembro de 2023. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, você que já é ouvinte, você que está sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, FM 90.9. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que alegria chegar até você, que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, através deste programa, A Voz do Pastor. Acolho também você, ouvinte, que está nos acompanhando pela Rede Canção Nova de Rádio, através da internet, por todo o Brasil e no mundo inteiro. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 3 de dezembro de 2023, nós estamos, portanto, no domingo, o primeiro do Advento. Estamos iniciando um novo ano litúrgico. No ano civil, os dias e os meses se sucedem, passam. Seguimos os movimentos da Terra e dos astros. Existem, por isso, as variações das estações. No ano litúrgico, não é a movimentação dos astros que condiciona, então, os acontecimentos. No ano litúrgico, nós seguimos os passos da vida de Jesus. Nós somos chamados a estar ao lado de Jesus, que nasce, cresce, percorre as cidades e os campos da Palestina. Depois, nós acompanhamos o sofrimento de Jesus, a morte na cruz, a ressurreição, a descida do Espírito Santo. Depois, toda a vida da igreja. São as páginas do Evangelho que indicam o tempo do ano litúrgico para que os fiéis sejam arrancados do tempo dos próprios problemas, das próprias dores, dos próprios desafios e sejam transportados para dentro da história de Jesus. Neste ano de 2024, nós vamos ler aos domingos a leitura contínua do Evangelho de Marcos, um belíssimo texto, apesar de seu conteúdo ser menos amplo do que o conteúdo de Mateus, Lucas e João. Os estudos chegaram à conclusão que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Ele inaugura o gênero literário que nós chamamos de evangelhos. Nos primeiros séculos da igreja cristã, alguns santos, partindo do Apocalipse, capítulo 4, onde está o famoso texto dos 4 animais, então os santos associaram assim. Mateus é simbolizado por um homem, Marcos por um leão, Lucas por um touro e João por uma águia. São Mateus é simbolizado pelo homem porque ele inicia com a geração humana de Jesus através da genealogia. São Marcos é simbolizado pelo leão porque o seu evangelho começa com o clamor de João Batista no deserto, de fato rugindo, para que os homens e mulheres que indo ao Jordão possam se converter. São Lucas é simbolizado pelo touro, porque começa falando da função sacerdotal de Zacarias, que tinha a tarefa de oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém. São João é simbolizado pela águia, porque começa com a divindade do Verbo de Deus. São Marcos o leão, porque através dos milagres, Jesus se manifesta como Filho de Deus, ele é capaz de curar todas as doenças, enfermidades e os males que aterrorizam o homem e a mulher de todos os tempos. Portanto, Jesus é precisamente o leão da tribo de Judá, é aquele que, portanto, vence todos os males. É esse Jesus que nós vamos ver durante todo o ano litúrgico, sobretudo aos domingos, quando vamos ler o Evangelho de São Marcos. Ouvinte, uma nota sobre o tempo que nós estamos iniciando hoje.
A palavra advento vem do latim adventus, significa vinda, chegada, presença. Na linguagem do mundo antigo, era um termo utilizado para indicar a chegada de um funcionário importante, a visita de um rei ou de um imperador de uma província. Mas era também uma palavra utilizada para indicar a vinda da divindade. A divindade sai do seu esconderijo para manifestar o seu poder diante do mundo. Para os cristãos, queria dizer que Jesus, então, está presente, que Jesus está vindo, que Jesus sempre se manifesta e o faz de muitos modos. O tempo do advento, então, é um tempo de expectativa, de conversão e de esperança. Se pensássemos que a vinda de Jesus se esgota na primeira, nós estaríamos enganados. Nem para nós ela está resolvida. Nós estamos esperando que Jesus retorne. O cristão vive o advento sempre, porque o Cristo vem em todo momento e nós necessitamos de uma preparação muito especial para podermos acolhê-lo. Tradicionalmente, ouvinte, os domingos do advento, eles recebiam um nome especial retirado das primeiras palavras da antífona da missa. Esse primeiro domingo era chamado A Vós Elevo Minha Alma, Meu Deus, é o início do Salmo 24. Feitas essas considerações teológicas e litúrgicas, ouvinte, vamos escutar o Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 13, versículos do 33 ao 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro vigiar. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Ouvinte, então, lemos um trecho do Evangelho de São Marcos, iniciando este novo ano litúrgico de 2023, na virada para 2024. O Evangelho que lemos, nesta parte conclusiva do discurso escatológico de Marcos, é muito breve, inclusive muito mais breve do que o discurso que é feito nos outros evangelhos sinóticos. Apesar disso, Marcos parece ter conservado mais do que os outros a recordação da destruição de Jerusalém. Ao sair do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, vê que pedras e construções. Disse-lhe Jesus: não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, vos conduzireis perante governadores e reis. Depois, ouvinte, nós temos uma pequena parábola. O ponto principal é o imprevisível retorno do dono da casa. Ele praticamente ordena que o porteiro seja vigilante o tempo todo. A ele é dado, então, ao porteiro o encargo de esperar o seu patrão. A situação que está descrita nos faz pensar que não se trate somente de um proprietário de uma casa. Seria melhor pensarmos que fosse o proprietário de uma empresa agrícola, uma propriedade importante, e que ele fosse um homem rico. E ele, portanto, constrói uma guarita de onde o vigia deve fazer a sua atividade, que é aquela de ficar atento, de vigiar.
O convite a vigiar, que foi inicialmente dado ao porteiro, depois se estende a todos. Vemos aqui uma passagem um pouco forçada do vigia a todos os outros servos, indicando que Jesus se dirige aos seus discípulos, recordando-lhes o dever de cuidar e fazer frutificar os tesouros por ele deixados antes de subir para o Pai. Esse convite, então, é estendido a todos os membros da comunidade, insistindo a respeito da vigilância em relação à vinda do Senhor. O patrão mandou, então, que o porteiro ficasse vigiando. Imediatamente, Jesus faz a atualização da parábola, como os servos e o porteiro da casa são chamados a estar vigilantes e cumprir as suas responsabilidades, assim, todos os cristãos são chamados a estar atentos e despertos, porque não sabem quanto tempo o dono da casa vai levar para poder retornar. O dono da casa, é claro, é o Filho do Homem. Ele viaja, mas antes de partir, confia a responsabilidade de cuidar de sua empresa aos seus empregados, distribuindo a cada um uma tarefa. O texto utiliza uma palavra que significa poder. Então, cada um recebeu o poder que é dado pelo patrão, que representa a Deus. Tendo recebido o poder, é chamado então o servo a exercitá-lo, mas depois deverá prestar contas do que lhe foi confiado. Cada um recebe a tarefa, isto é, cada um recebe, portanto, uma função e deverá cumpri-la durante a ausência do patrão de sua propriedade. Servos e ao mesmo tempo cheios de poder. Não é uma contradição se pensarmos que esses servos representam os membros da comunidade e também os seus responsáveis que, recebendo bens do Senhor, depois deverão prestar contas. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. No passado, ouvinte, não se viajava de noite. As estradas não eram asfaltadas, os animais mais ferozes saíam para fora. As estradas eram inseguras e, entrando nos povoados, os becos não eram vigiados. O texto diz que este homem retorna de noite e não diz o momento. As dificuldades, portanto, são grandes. Diferente dos judeus, os romanos, Marcos escreve o Evangelho para os cristãos de Roma, distinguiam 4 momentos da noite. Digamos, o início da noite, a meia-noite, a madrugada e o amanhecer. A enumeração de todas as etapas sublinha, então, a importância da incerteza do momento do retorno do patrão. Nós podemos pensar também que o dono da casa é Jesus de Nazaré, que fez uma viagem à sua morte, está agora vivo e ressuscitado. Mudou o seu modo de ser presente no meio de seus discípulos. Agora ele está mais próximo de que quando estava caminhando pelas ruas e estradas da Palestina. Tendo entrado no mundo dos ressuscitados, ele não está mais submetido aos limites de nossa condição humana. Por isso, convidou os seus discípulos a manter sempre viva a percepção de sua presença. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Percepção não fácil, porque para tê-la nós temos que nos apropriar de um olhar capaz de vislumbrar na escuridão cerrada da noite a vinda, então, do Filho do Homem. É muito significativo também o fato que o Senhor
advirta que ele retorne durante a noite. Como um ladrão, ele vem quando o mundo está envolvido na escuridão. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse esvaziada. Também as 10 virgens foram surpreendidas enquanto dormiam. O que impressiona, portanto, no pequeno trecho do Evangelho de hoje é a insistência no dever de vigiar. O termo aparece 3 vezes no imperativo e depois mais uma vez na parábola do patrão que partiu e ordenou ao porteiro e aos outros servos que vigiassem. Ouvinte, o que significa vigiar? Estar acordados, com os olhos abertos, ter toda a atenção. É a postura, então, da sentinela que vigia, lutando contra o sono e, sobretudo, contra a cegueira espiritual. Vigia quem tem os olhos bem abertos, a ponto de vislumbrar o horizonte para perceber quem e o que está para chegar. Vigiar é um exercício trabalhoso, porque compromete a mente e o coração, mas é um exercício gerado e sustentado por uma esperança firme. Alguém está para chegar e está às portas. Alguém que é invocado, ardentemente desejado, está vindo. Não acaso, os que sabem vigiar são as sentinelas, as mães e os apaixonados. A ideia, portanto, mais desenvolvida nas parábolas que vimos nos últimos domingos, de fato, é a ideia da expectativa. Naquelas parábolas também nós vemos recordadas as vigílias da noite, o início, meia-noite, a madrugada e o amanhecer. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Marcos nos narrará que quando Jesus estava cheio de angústia e de medo no Monte das Oliveiras, diante da proximidade da paixão, os seus discípulos dormiam. Esse versículo estende, portanto, a exortação de vigiar a todos aqueles que estão escutando e lendo o Evangelho. Se é verdade que os discípulos não foram capazes de vigiar e de estar prontos no momento da prova, no momento em que Jesus tinha necessidade deles, agora nós também somos exortados à vigilância e a esperar com o coração atento a vinda e chegada do Senhor. Com essa insistência, Jesus quer dizer que os servos absolutamente não devem dormir, devem permanecer acordados. O Evangelho, então, propõe 2 atitudes, atenção e vigilância. Nós conhecemos muito a distração. Fazemos uma coisa, estamos pensando em outra. Encontramos alguém, estamos pensando em outra pessoa, em outro lugar. Estar distraído significa encontrar alguém e não saber com que roupa estava vestido, que expressão trazia no rosto, que sentimento carregava. Quanta riqueza nós perdemos das pessoas, quantos sentimentos, quanta bondade, porque estamos distraídos. Vigiar é o segundo verbo. Vigiar é não dormir, certamente, mas é também perceber o lento despertar da manhã, perceber o que está além da noite, intuir que a luz vai brotar na escuridão. Atenção e expectativa são os 2 nomes do advento e têm a mesma raiz. Dizem respeito ao nosso tender de mente e de coração para alguém que não está presente, mas está se aproximando e certamente vai chegar. O advento é tempo de vindas. Deus vem a nós e nós vamos aos outros e vamos até Ele. Nesse tempo se abreviam as distâncias. Céu e terra, pessoa a pessoa, Deus e homem, Deus e os seus filhos e filhas. Nesse tempo nós estamos mais atentos também às pequenas criaturas que são indispensáveis para a nossa vida. Os animais, a água, o ar, as plantas e aos outros seres vivos.
é preciso adotar estratégias que despertem a nossa mente e o nosso coração, de modo a não deixá-los adormecer no mal, no pecado, no medo, na tristeza, na noite. Na segunda leitura, São Paulo, do seu amor profundo pela comunidade que ele tinha fundado, chama atenção para a beleza da vocação que os cristãos tinham recebido. Ele recorda a vocação com palavras grandiosas. Vós fostes santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos, juntos com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não usa nunca o título de cristãos. Paulo chama simplesmente os membros da comunidade, aqueles que invocam o nome de Jesus. Invocando o nome de Jesus, os cristãos recebem imensos benefícios e o apóstolo faz uma grande apresentação dos bens messiânicos. São bens e carismas atuais e graças futuras, graça e paz, e nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. É ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a perseverança é uma exigência, mas também é um dom que Jesus oferece aos seus discípulos. Certamente, quando a igreja faz ressoar essa profecia no final de um ano, início do ano novo, o faz porque sente necessidade. Nós devemos nos preparar, oferecendo as condições favoráveis para o encontro verdadeiro quando o Senhor vier. O risco cotidiano é de uma vida adormecida, incapaz de perceber as vindas, as chegadas, os inícios, o amanhecer, o entardecer, o despontar da vida, o despontar do dia e das pessoas. É tempo de esperança, é tempo de espera. Como diz o profeta, nós devemos reconhecer a nossa fragilidade e buscar reconciliação com Deus. Ao mesmo tempo, também precisamos reconhecer a grandeza de nosso Deus e de tudo que Ele faz por nós. O advento é tempo de espera do Messias, que quer nascer dentro de nós, nas nossas casas, na nossa comunidade, na nossa igreja e no nosso mundo. É tempo de vigiar e esperar. Algo novo está para acontecer. Ouvinte, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.